Queridos, eu passei por um sufoco sexta-feira. Sexta-feira, eu fui pregar em Duque de Caxias, na segunda igreja. E eu tinha 2 sinaizinhos de combustível no meu painel. Eu calculei, dá para ir e voltar. O pastor Wallace estava comigo. E aí nós fomos para Caxias. E aí o sinalzinho, o segundo sinalzinho não apagou, mas eu sabia que ele ia apagar em breve. Ou seja, eu só tinha agora para voltar um sinalzinho no painel. Eu falei, não sei quantos litros dá isso, mas deve dar para voltar até a Barra da Tijuca. Vou sair de Caxias mais 11 e pouco da noite, um lugar tranquilo, a gente vem bem, né? Então a gente vem bem. Vou sair de lá às 11 e pouco da noite, mas eu venho um sinalzinho. Cheguei lá, falei para o pastor, rapaz, eu vim aí, pouco combustível, mas vai dar para voltar? Ele falou assim, não tem um posto aqui que tem álcool, seu carro é flex? Falei, é flex? Sei não. Ele foi lá, olhou, era flex. Então beleza, vamos botar. Tem um menino aqui da igreja, ele vai botar, e quando você está pregando, ele vai lá abastecer para você. Falei, mas deve ter uma fila, não tem problema não, ele resolve. Acaba o culto, eu volto, e agora eu vou ter aquela notícia maravilhosa. O rapaz botou álcool no meu carro, e eu tenho combustível para voltar. E aí, quando eu chego lá fora, o rapaz fala assim, rodei 35 postos. E não achei combustível. O Alisson estava comigo. Não estou exagerando nada para ficar folclórico não, hein? Quando ele falou 35 postos, me deu um arrepio na alma. Falei, cara, o que está ruim pode ficar pior mesmo. Aí eu falei, tá, me dá a chave aqui, quietinho, me segurando, emocionalmente estável, tranquilo, não me abato com essas coisas. Fui no carro e virei. Não tinha 2 luzinhas acesas? Uma ia apagar em breve, mas estava acesa ainda, 2. Quando eu virei a chave, nenhuma. Falei, agora ficou bonito. Resumindo, tenta tirar a gasolina do carro dos outros, e tem redinha no tanque, e não sei o que, e para lá pelas tantas, aparece um cara lá com um negócio, um galãozinho de 5 litros. Sabe lá Deus de onde que ele pegou, não quis nem perguntar. Quis nem perguntar para não ser cúmplice. Eu não pergunto não. O cara bota a picanha maturada para mim. Vem cá, foi consagrado aos ídolos? Eu não pergunto não, como? E aí, vou perguntar? Tá doido perder a picanha? Porque... E depois que você sabe de onde vem, você não pode mais, né? Fala, agora eu sei. Então, não perguntei nada, fiquei quietinho. Falei, irmão, que benção, tinha um combustível aí, né? Normal guardar gasolina. Aí ele, 5 litros. Virei a chave, o sensor, nada. Falei, meu irmão, estava no talo do talo. Aí o Wallace falou, pastor, é porque o sensor nem detectou que entrou combustível. Resumindo, irmãos, nós viemos sem ar-condicionado, frestazinha da janela aberta, né? Para não ficar no calor, né? Frestazinha, e eu 70, 80, sem acelerar muito, para render. Agora você passa por linha vermelha, linha amarela, 70, 80, você corre algum risco, né? Mas eu pensei, qual é o maluco do ladrão que vai querer roubar os carros tudo sem combustível? E de repente ele vai enguiçar no caminho, não é verdade? Ladrão é um bicho inteligente, rapaz, os caras analisam as coisas. Falei, não, hoje ninguém vai me roubar não. Graças a Deus chegamos e nem deixei o Wallace em casa, né? Quando chegando em casa pedimos lá um transporte para ele, porque fiquei com medo de eu levar ele em casa e depois eu sozinho, porque com ele eu ainda podia sair, ó, fica aí meu irmão, resolve. Então foi desse jeito.
Por que eu estou te contando isso? Porque está faltando combustível. Está faltando combustível. Agora, vamos dizer que o governo resolva tudo e a gente tenha combustível. Em breve, semana que vem. Ainda que a gente tenha combustível, resolveu a corrupção? Ainda que tenha combustível, resolveu o problema da violência? Ainda que a gente tenha combustível, resolveu o problema das famílias? Ainda que tenha combustível, resolveu o problema das drogas? Ainda que tenha combustível, resolveu o problema da prostituição e da venda escrava de mulheres? Ainda que tenha combustível, resolveu o problema dos presídios? Ainda que tenha combustível, resolveu o problema do judiciário ladrão, que também tem? Do executivo ladrão, que também tem? Do legislativo ladrão, que também tem? Não todos, mas tem. Resolveu o problema do desarmamento do povo e do armamento da bandidagem? Resolveu o problema do chefe de família que está desempregado? Resolveu o problema da pessoa que está na fila do hospital por uma cirurgia, tem 6 meses, e o médico falou que se ela não operar em 1 mês, não tem mais jeito? Por isso eu quero propor para você o seguinte tema para hoje: o combustível que salvaria o Brasil. Somente um combustível salvaria o Brasil. Um avivamento, um derramar do Espírito Santo, um mover sobrenatural, um impacto da fé. Só tem um combustível que moveria todas as áreas, todas as estruturas, todos os organismos da nação, de forma que a gente experimentasse a abundância de tudo, porque o país é rico. Do jeito que esse país é roubado, se ele fosse muito rico, já tinha quebrado. Porque vai ser roubado assim lá longe. Se não fosse a força desse gigante chamado Brasil, a gente já tinha quebrado tudo. Meus amados irmãos, a falta de gasolina e diesel é fruto das decisões sem Deus que são tomadas nessa nação. As crises que passamos são fruto da falta de Deus no executivo, no legislativo, no judiciário, no empresariado, nas universidades, nas escolas, nos esportes, enfim, no país. E pior, é que tem muita igreja, mas não há ao menos fagulhas de avivamento na maioria delas. Tem grito? Tem. Tem música? Tem. Tem palavras vitoriosas? Tem. Só não tem domínio do Espírito Santo. Só não tem santidade como alvo de vida. Só não tem dependência real de Deus. Só não tem paixão por Deus. Só não tem sonhos de Deus em primeiro lugar. Os desejos pessoais dominam um povo que diz que ama a Deus sobre todas as coisas. Falta avivamento. Se o avivamento vier como combustível da nação, se uma busca por Deus no meio da crise que a gente vive tomar a nação, a gente resolve o problema do combustível, da gasolina, do diesel, da família, do desemprego, de tudo. O povo de Deus tem tido fraquezas e falhas, por isso são inúmeras as épocas de decadência pelas quais tem passado. A causa dos nossos fracassos é sempre a mesma: desobediência a Deus, falta de cumprimento da palavra de Deus. E hoje eu quero falar de uma época igualzinha a nossa, mas que um grande avivamento chegou. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, depois de Esdras, capítulo 1, versículo 4 a 7. Nós vemos assim:
Amém? Neemias 1, de 4 a 7. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Meus amados, Neemias é um homem que foi levado como escravo para Suzã, na Pérsia. Ele é copeiro do rei. Quem é o copeiro? É a pessoa que prova a comida do rei para ver se não está envenenada, que bebe a bebida do rei para ver se não está envenenada. É a pessoa que serve o rei. É aquele garçom de luxo que vive na sala do rei, prova da comida do rei, porque se alguém tiver que morrer envenenado, que seja ele, não o rei. Meus amados irmãos, esse homem está lá e um dia ele recebe uma visita. E quando ele recebe uma visita do irmão dele, ele pergunta: como é que está o povo lá em Jerusalém? Eu vim como escravo, mas eu consegui um emprego legal aqui, ó. Eu sou copeiro do rei, eu fico numa boa, eu como bem, eu tenho um aposento legal. Olha, é um trabalho bom, eu estou legal, mas como é que está o povo lá de Jerusalém? E o irmão dele vai dizer: ei, está tudo muito ruim. Os muros da cidade foram derribados, então a gente não tem proteção dos inimigos. Os homens inimigos entram, estupram as mulheres. Os homens entram e roubam o pouco que a gente consiga plantar, que a gente consiga cuidar, o gado que a gente consiga alimentar, eles roubam tudo. Os velhos não têm aonde tirar qualquer bem-estar, eles ficam largados no chão, morrendo. O governo se perdeu, nós não temos estrutura nenhuma, nem social, nem hospitalar, não temos nada para ninguém, está todo mundo numa pobreza incrível. O nosso povo se afastou de Deus, nós ficamos longe do Senhor, o Senhor nos avisou e a gente ignorou, e a chapa esquentou Neemias. Nós estamos pagando o preço da nossa iniquidade. Queridos irmãos, acontece o que eu acabei de ler. Neemias começa a chorar, a jejuar e orar, desesperado de saber que o seu povo está sofrendo desse jeito. Os caminhoneiros estão nas estradas, mas deixa eu te falar uma coisa: os filhos deles também estão sem coisas em casa. Até quem está fazendo a greve está pagando um preço alto. Eles não estão ganhando um centavo. Sabe qual é o salário de um caminhoneiro? Em média aí, que ele vai tirar R$4.000. Dirigindo 16 horas por dia. Nessas estradas cheias de buraco, cheias de perigo. A vida não está fácil. Nossa nação se esqueceu de Deus. Estamos pagando um preço tão grande como no tempo de Neemias, tempo negro da história de Israel. Um povo havia se misturado com as nações pagãs e perdido sua força no testemunho, tornou-se negligente, corrompido, rebeldes. Neemias ausente de sua terra por algum tempo, porque foi levado cativo, mas agora ele é informado do desprezo que há na sua terra natal. O muro de Jerusalém
é a única chance do povo ter dignidade e segurança. E Deus fala com Neemias: Neemias, deixa a tua mamata, deixa o teu conforto, vai reconstruir os muros da cidade, para o meu povo reerguer também as emoções, reerguer a esperança, reerguer os sonhos. Sem muros, sem sonhos, muros sem seguranças, sem muros, sem paz. Ele está um pouco abatido, e ficar abatido na frente de um rei significaria a morte. Mas o rei pergunta para ele: você está abatido, Neemias? O que houve? Ele fala: como é que eu posso estar feliz se o meu povo está sofrendo desse jeito? Eu tenho tio meu que está lá sofrendo, eu tenho primo meu que está lá morrendo, eu tenho prima minha que foi estuprada, minha família sofrendo, eu vou ficar aqui numa boa? Como? Não tem como, eu estou sofrendo demais. O rei disse para ele: pode ir, quer ir lá reconstruir os muros? Eu te libero. Então o senhor me dá madeira também? Ele falou: dou. O senhor me dá carta também para eu passar pelas outras cidades e as pessoas me permitirem passar? O rei fala: eu dou. Quando Deus está à frente, Ele move o coração de gente que não tem nada a ver contigo. Quando Deus está à frente, Ele move o coração de pessoas que não tem nada a ver com a tua dor. Esse homem agora compra a briga, e ele vai para Israel para reconstruir os muros, e assim ele faz. Queridos, esta é uma figura da condição espiritual de parte da igreja de Deus espalhada sobre a terra, vencida pelo inimigo, impotente para resistir às forças do mal, comprometida com o mundo, sem vigor, sem brilho, sem frutos. É, portanto, inegável a necessidade de um grande avivamento, para que nós possamos viver o que eu vou ler com você agora no capítulo 8. Os muros são reerguidos, e no capítulo 8, versículo 3, nós vemos assim: e ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Versículo 9, nós lemos assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Meus irmãos, Neemias vai até a cidade, reconstrói os muros, mesmo com ameaças. Alguns tentavam impedir a obra, eles conseguiram chegar lá. E agora eles estão passando por um momento em que eles viram que Deus é Deus, que sem condições alguma, em 52 dias reergueram não só os muros, reergueram uma nação. Que as ameaças da vida não foram maiores do que a fé do povo. E agora eles estão diante de Neemias e de Esdras, o sacerdote, o escriba. E agora ele está lendo a palavra, e ele passa horas e horas lendo a palavra, horas e horas, 3, 4, 5, 6 horas lendo a palavra, e o povo cai no chão e começa a clamar a Deus, e a chorar e se arrepender dos seus pecados, e se quebrantar diante de Deus. É tomado o povo de um avivamento, de uma influência de Deus.
E a nação de Israel começa a viver algo impensado. A intercessão é alavancada. O ministério vai sendo agora retomado. Aquilo que diz Abacuque 3, versículo 2, acontece. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Quando o Senhor age sobre um povo, e o despertamento espiritual vem muro, vem segurança, vem plantação, vem empresa, vem aplicativo milionário, vem família de bem, vem filho liberto, vem marido voltando para casa, vem emprego, vem alegria, vem menos remédio para doença, vem mais prosperidade e cura, vem tudo. Quando o despertamento toma a nação, tudo se resolve. É o combustível que uma nação precisa. Meus amados, para que Deus opere as maravilhas, é necessário que o seu povo sinta um desejo profundo, uma real ansiedade por alcançar a bênção incomparável de um avivamento. O que pode mover esse avivamento? Para esse povo começar a querer ler Bíblia, 6, 9 horas de Bíblia, lendo direto, chorando e se quebrantando. O que pode mover isso da nação? Como trazer de volta o combustível do Espírito? Como trazer de volta o combustível do avivamento? 3 coisas. Primeiro, precisamos menosprezar nossas diferenças e buscar uma unidade de alma como povo de Deus. Vou repetir. Precisamos menosprezar nossas diferenças e buscar uma unidade de alma como povo de Deus. No capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só na praça em frente da porta das águas. Todo o povo. O avivamento só chegou porque todo o povo quis. Todo o povo se juntou e falou: lê a Bíblia para a gente, fala de Deus para a gente. Todo o povo falou: alimenta o nosso coração. Todo o povo disse: nós queremos crescer. Mas, meus irmãos, antes do avivamento, o povo estava que nem a gente, separado, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando dos seus interesses. Os interesses nossos como povo de Deus, às vezes ficam em segundo, terceiro plano. A gente valoriza muito o que envolve a nossa vontade, envolve o nosso sucesso, envolve o nosso bem-estar financeiro. E muitas vezes o que a igreja está vivendo, o que nossos irmãos estão vivendo, os sonhos que Deus coloca na família de fé, a gente deixa de lado. Esse povo estava desunido, cada um na sua. Veio a intervenção de Deus, a cidade foi saqueada, os muros foram derribados, perderam tudo e continuaram isolados. Continuaram no meio do sofrimento e da pobreza, desunidos. Como disse Neemias, capítulo 4, versículo 19: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Neemias falou: gente, nós somos longe um do outro, nós não vamos conseguir assim. Se a gente não se unir, nós nunca vamos trazer o avivamento para essa nação, nós não vamos reconstruir os muros da nação. Mas com o mover do Espírito nos corações, o povo se uniu. Todo o povo se juntou como um só, e por causa dessa união aconteceu um grande avivamento espiritual na vida do povo. Jesus, durante o seu ministério, disse: uma casa dividida não pode permanecer. O ciúme, a contenda, a rivalidade, a desunião tem causado frieza nos corações. O materialismo tem causado dispersão na nossa fé. Jesus Cristo expressou o seu desejo quanto à unidade da igreja e orou ao Pai, no capítulo 17 de João, assim: não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Capítulo 17 de João, versículo 20 e 21. Irmãos, a igreja só vai provar para o mundo que Deus nos enviou Jesus ao mundo, e que Jesus morreu numa cruz, e que Ele ressuscitou, e que Ele mudou a nossa história. Eles só vão crer se a gente for unido. Pastor, eu sou um baita crente lá na minha vida, eu venho no domingo aqui, e eu saio daqui e vou viver a minha vida. Eu não me envolvo com os projetos da igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não me envolvo com os sonhos da igreja, porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não me envolvo com a vida dos irmãos, porque eu também não gosto que ninguém se meta na minha vida. Ei, isso não produz avivamento. Você pensa que você vai resolver o seu problema sozinho? Você não vai. Você pensa que você vai curar a sua alma sozinho? Você não vai. Quando o avivamento chega, ele cura todo mundo, ele aviva todo mundo, ele transforma todo mundo, ele restaura todo mundo, ele impacta os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos maridos, ele impacta a nossa fé, os nossos negócios, e a gente está achando que vamos conseguir isso sozinho, a gente quer resolver o nosso pedaço sozinho. Jesus está dizendo que não, é unido que ele vem com a mão dele, e o mundo vai crer, e vai ver que a glória de Deus, e a mão de Deus, e o poder de Deus está sobre nós. Queridos, nós lemos assim: todos os que criam estavam juntos, perseveravam unidos todos os dias no templo. Olha que coisa linda que a Bíblia diz, unidos todos os dias. Olha o que diz o Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Só tem a bênção ordenada quando a união acontece. Quando você vai para uma célula e você não é parte do sucesso da célula, você é um frequentador de célula, você atrapalha o avivamento. Quando você vem para um culto e você não se importa com o que acontece aqui, e você não se apaixona pelo que Deus quer fazer aqui, e você não arregaça a manga e fala, conta comigo, você não está promovendo avivamento. Quando você chega na sua casa e você não fala para o seu filho e não fala para a sua família o que você crê, e você não é muito sincero e genuíno em dizer que você ama a Deus sobre todas as coisas, você não ajuda no avivamento. Quando você chega no seu trabalho e você não declara que você pensa diferente, mesmo um monte de gente falando ao mesmo tempo opiniões contrárias ao que você crê pela Bíblia, mas você se cala para não arrumar confusão, você não produz avivamento. Eu me lembro quando fomos comprar nossa primeira casa lá no condomínio Rio Mar. A igreja tinha juntado uma entrada, mas não tinha muito dinheiro. Acho que foi 2007 isso. Mas nós tínhamos que comprar, estava ficando lotada a casinha, não estava cabendo. E aí eu fiz uma reunião com as pessoas na época e falei, gente, nós temos que comprar, vamos lá. E depois daquela reunião, todo mundo concordou, a gente decidiu comprar. Era uma casinha que a gente tinha alugado. A gente decidiu comprar essa casinha, alugar a casa do lado e fazer uma obra unindo as duas casas, para a gente ter um templo para 800 pessoas mais ou menos. E agora a gente tinha que não só pagar a casa, e a gente teria que construir ao mesmo tempo. Olha o desafio. Irmãos, nós levamos para a igreja esse desafio. Fizemos um carnezinho. A gente dava um tijolinho pequenininho, como lembrança daquele momento. Eu vou na casa dos irmãos, às vezes eu vejo o tijolinho, todo mundo guarda, eu tenho o meu também. E a gente falou, gente, nós precisamos avançar. A igreja não cabe mais aqui. Nós estamos com dificuldade, as pessoas estão indo embora. Pensa numa unidade. Mas o mais engraçado era no domingo à noite. Domingo à noite, acabava o culto, e a gente tinha mania de ir comer. E naquela época, a coisa que mais se vendia no Brasil era rodízio de pizza. Era rodízio de pizza para tudo quanto é lado. Então acabava o culto,
E crente come com força, né? Nós temos um potencial inerente à nossa espiritualidade. Então, acabava o culto, rodízio de pizza. Mas era engraçado. Era engraçado, ficava todo mundo catando latinha. A pessoa ia na mesa dos outros, já acabou? Dá licença, tal. Os garçons querendo pegar a latinha, porque eles vendem, né, então ficava com dificuldade. Algumas irmãs com bolsa bonita, com roupa bonita, catando latinha. As crianças correndo para lá, derrubando latinha para tudo quanto é lado. E aí um dia, eu já contei isso aqui, mas eu não canso de contar a nossa história, para a gente saber de onde a gente veio. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: uma propriedade na Barra da Tijuca, você acha que você vai pagar com venda de latinha? E naquela hora o Espírito de Deus me deu uma resposta, e eu disse: com latinha eu não pago não, mas um Deus que vê um povo catando latinha, manda o seu milagre. Meus irmãos, e foi o que aconteceu. Deus viu a gente catando latinha, e a gente botou o negócio na frente da igreja, o pessoal jogava latinha lá, ia chegando jogando latinha lá. E meus irmãos, os catadores de latinha tiveram milagres. Você tem ideia? Tinha membro da igreja que pegava o carnê e levava para os amigos. Olha, está tendo uma campanha na igreja para fazer uma obra lá, para a gente construir a igreja. Você não quer colaborar? Gente de tudo quanto é religião, gente que não tinha nada a ver com a igreja, pegava o carnê e pagava direitinho. Pessoas me ligavam: pastor, estou sabendo que vocês estão numa campanha aí, queria ajudar. Uma pessoa da nossa igreja doou um carro, um outro que não era da nossa igreja doou carro. As pessoas começaram a doar. Meus irmãos, fizemos a obra todinha, pagamos fielmente as prestações, depois compramos o outro lado, e hoje é o nosso centro de convenções. Ah, meus irmãos, quando a gente está unido, quando a gente está conectado, a gente está no caminho da bênção, a gente está no caminho do milagre. Quando você anda desconectado da igreja, você está andando sozinho, besteira sua. Não, pastor, vou resolver meus problemas, depois eu volto para a comunhão. Não, vamos juntos. Éramos um só, estávamos todos envolvidos na visão que era fornecida do púlpito. Eu falava uma coisa no domingo à noite, e a semana inteira todo mundo vivia aquilo. A obediência era a marca da igreja. O amor pela igreja exalava dos corações e no olhar das pessoas. Quando eles falavam da igreja, eles falavam: você tem que ir na minha igreja. A minha igreja, a igreja batista na época, Central da Barra ainda. A igreja batista da Barra é boa demais. Rapaz, tem que ver, que paixão, que amor, que alegria. E cada um falava isso: pastor, mas hoje a gente não pode falar isso. Não pode, porque você não é isso. Porque se você for isso, você vai falar. Porque conforme estão os nossos olhos, assim nós percebemos as coisas. Se o seu olhar é de amor pela sua igreja, você vai perceber quanto amor tem nesse lugar. Se o seu olhar é de paixão por esse lugar, você vai estar apaixonado por esse lugar. Agora, se os seus olhos são os olhos da crítica, meu irmão, defeito não é difícil não. Quer que eu te liste alguns? Se você quiser rodar comigo aqui para achar defeito na igreja, eu te acho. Ah, pastor, mas não falta isso na igreja, falta aquilo. Ei, nosso problema nunca foi estrutura. A estrutura que a gente tem, 95% das igrejas do país não tem nem perto. Nosso problema é o quanto a gente está unido. O quanto a voz do púlpito é a voz de um povo. O quanto a orientação dos pastores é a orientação de um povo. O quanto a orientação dos líderes é a orientação de um povo. O quanto a gente se doa para que Deus faça um avivamento nesse lugar. E a partir desse lugar, esse avivamento tome toda a Barra, Recreio, Jacarepaguá, a cidade, o estado, pelo nome de Jesus. Ah, meus irmãos, João Batista disse, quando falaram do crescimento do ministério de Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que frase! João Batista,
você ficava a multidão te ouvindo, não é? Pois é, tem uns que estavam aqui com você, que nem estão vindo mais no culto do João Batista, estão indo lá para o culto do tal do Jesus. João, não quero te falar não, hein? Tua moral está caindo. Ó, tinha um pessoal que te seguia no Facebook, parou, estão seguindo Jesus. Tinha um pessoal que te curtia no Instagram, pararam, João, agora só curte Jesus. Vem Jesus e fala assim, vem João e fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus foi falar de João, o que ele disse? Falou, ó, de mulher nunca nasceu ninguém igual a ele. De mulher, esse é o cara. Quase que Jesus falou assim, eu sou fã dele. De mulher eu nunca vi. O cara é a simplicidade em pessoa, o cara é a generosidade em pessoa, o cara é a unidade em pessoa, o cara é a visão do reino em pessoa. Ei, igual a ele eu nunca vi. O que o Senhor falaria de você? Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, não podemos difamar a noiva do nosso Senhor. Pastor, mas a igreja tem muito defeito, mas Jesus morreu para essa igreja. Pensa bem antes de falar da noiva dele. Ah, porque a igreja está cheia de defeito, assim, cuidado, hein? Está mexendo com a noiva de um noivo bem exigente. Seja você a igreja dos seus sonhos. Seja você o amor que você sonha na igreja. Seja você a unidade que você sonha na igreja. Seja você a submissão, a obediência que você sonha na igreja. Seja você o apoio, a sua liderança que você sonha na igreja. Seja você aquele que cuida das coisas com detalhe, com todo zelo que você acha que as pessoas devem ter na igreja. Seja você, e todos ao seu redor se influenciarão, e nós estaremos unidos, e Deus mandará uma unção jamais vista, e nós seremos impactados, e tudo que nos envolve será abençoado. Mas em segundo lugar, como é que a gente traz o combustível do avivamento? Uma palavra vai ter que definir nossa relação com a Bíblia: paixão. Uma palavra vai ter que definir nossa relação com a Bíblia: paixão. Não vai ser conhecimento, não vai ser estudo, não vai ser profundidade, não vai ser teologia, não vai ser cursos feitos, não vai ser seminários feitos. A palavra que tem que definir nossa relação com a Bíblia vai ter que ser paixão. Por que estou dizendo isso? Porque no versículo 3, meus irmãos, eles dizem assim, versículo 3, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Meus irmãos, 6 horas de leitura da Bíblia, na frente do povo, essas com a Bíblia aberta lendo, e o povo em pé ouvindo a palavra por 6 horas. Hoje, a gente prega para você sentado, e muitos reclamam. Hoje o culto atrasa 10 minutos, 15 minutos, é uma insatisfação na alma. Eu me sinto pesado quando o culto atrasa, porque eu sei que alguns ficam chateados. Eu fui num culto na África, lá no Dondo, uma região de Moçambique. O culto leva 3 horas e meia, 4 horas. Mas canta, fala um negócio, ora, canta. Cumbera kusa kuyaeso cumbera kusa Yova e cumbera kusa Yova e cumbera kusa Yova e cumbera. As mulheres vão cantando.
Atuia tase, onara tuia tose, ona, ona, cumbera cuia eso. Deve estar meio errado, mas é mais ou menos isso. Atuia. Vai cantando, e tal, celebra, e tal. 1 hora, 2 horas, 3 horas de culto, e ninguém vai embora. Eu falei, mas por que eles cantam tanto com esse louvor tão lindo? O louvor do céu é africano. Por que eles cantam tanto? Sabe por quê? Porque eles não têm para onde ir. Você tem, né? Tem um restaurante esperando. Tem a picanha. O camarão. É legal ter isso, né? Acho bom. Eu também quero comer uma comida boa hoje. Mas quando a Bíblia for o lugar mais importante para a gente, que a gente não tiver outro lugar para ir, mais importante, a nossa vida vai mudar. Os caras falaram, lê a Bíblia para a gente. Falou, quer ler? Botou uma plataforma, botou a Bíblia e começou a ler. Não há nada mais poderoso que um homem com a Bíblia aberta diante de um povo apaixonado. 6 horas de Bíblia, 6 horas de Bíblia, 6 horas de Bíblia, e o povo ouvindo, lê mais, nós queremos saber os estatutos, os decretos do nosso Deus. Nós queremos saber o que Deus espera da gente. Nós não queremos saber o que o patrão espera. Nós não queremos saber o que a sociedade espera. Nós não queremos saber o que a imprensa espera. Nós não queremos saber o que esses malucos, esses loucos que estão ditando os costumes do nosso tempo esperam. Nós queremos saber o que a palavra espera de nós. Meus irmãos, a volta à palavra de Deus é um dos fatores essenciais para o avivamento. Se nós começarmos a ler Bíblia como gente grande, e a gente se unir, irmão, nós somos uma igreja abençoada, hein? Nós somos uma igreja abençoada, hein? Nós somos uma igreja, meu Deus do céu, nossa história é muito bonita, sem comparação com igreja nenhuma, não estou fazendo comparação, mas a nossa história é muito bonita. Nós ouvimos falar de igrejas, isso aqui é igreja, a gente sempre, a grama do lado é mais verde. Muitas igrejas que eu ouço falar, quando eu vou lá, eu falo, poxa, legal, tem coisa boa aqui, mas nossa igreja tem muita coisa boa também. Mas, meus irmãos, se a gente se apaixonar pela Bíblia, se todo mundo aqui acordar para ler pelo menos umas meia hora de Bíblia aí, mas ler com paixão mesmo, falando, eu quero aprender. Gente, eu me encanto com as histórias da Bíblia. Cada história é legal, tem história de super-herói, não tem? Sansão? Tem ou não tem? Tem história de animais? Nossa, só tem. Uma hora mata leão, uma hora mata urso, uma hora bota na arca um monte de bicho. Tem história de guerra? Meu Deus! Um monte de história de guerra, de estratégia de guerra. Quem gosta de filme de ação, a Bíblia está recheada. Você tem que viajar na maionese da Bíblia. Você tem que ler a história e falar assim, meu Deus, como é que deve ter sido essa cena? Como é que foi esse momento, hein? Como é que esse cara pensou nisso? Eu gosto às vezes de ler a Bíblia, não para preparar um sermão. E é por isso que eu preciso que cada um faça a sua parte, que líder de célula, pastoreie a célula. Porque se você me alivia, eu tenho mais tempo para ler a Bíblia e viajar com a Bíblia, para te trazer conteúdo de Deus. Se eu tiver que fazer todas as visitas, enterro, casamento, tal, eu fico maluco. E na hora de exercer a minha função, que é essa aqui, uma das principais que eu tenho nesse lugar, eu vou chegar vazio. Você tem que me ajudar a resolver isso. Você tem que se envolver e se apaixonar pela Bíblia. Jesus ensinou as palavras que eu vos disse, são espírito e vida. Olha isso, as palavras que eu te disse são espírito e vida. Olha o que diz a Bíblia no salmista, o justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, pratica e obedece a palavra de Deus.
Olha as palavras que a Bíblia traz. Parece que o grande problema do povo de Deus sempre foi o abandono da palavra. Não sei se você está apaixonado pela palavra. Eu não sei se você tem lido Bíblia. Eu não sei se sua palavra de definição na sua relação com a Bíblia é conhecimento, estudo, aprofundamento, datas, personagens, ou se é paixão. Eu queria que você começasse a ler esse livro falando, cara, vai ter um negócio muito legal aqui agora. Melhor que um seriado de Netflix. Melhor do que um filme de bilheteria apaixonante, incrível. Todos os avivamentos que encontramos entre o povo de Deus iniciaram por uma decisão inabalável do povo que resolveu obedecer à palavra de Deus. Tocado pela palavra, havia arrependimento, mudança de rumo. Irmãos, não há como vir o avivamento se nós somos um povo sem Bíblia. Somos gigantes dos negócios, gigantes nos nossos afazeres, mas somos nanicos de palavra. Será que você tem sido assim? Não era emocionalismo que produziu o avivamento. Olha o versículo 8. Versículo 8 do capítulo 8, nós vemos assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Não leu não, explicava, e lia e explicava, 6 horas de explicação de Bíblia, 6 horas, e o povo ali, fala mais, nós queremos sermos tomados pela palavra. Muitos acham que o avivamento vai chegar com êxtase, muitos acham que o avivamento vai chegar com uma vigília, em que se traga um pregador bem pentecostal. Muitos acham que o avivamento vai chegar sem ser um cantor que canta muita música falando Espírito Santo. Não tem nada contra nada disso, acho muito bom tudo isso. Avivamento chega com aprofundamento da paixão pela Bíblia. Avivamento é palavra. Avivamento é derramamento diante da palavra, é foco na palavra. Mas em último lugar, como trazer o combustível que salvaria o Brasil? O avivamento. As desculpas têm que ser substituídas por quebrantamento. Repete comigo: as desculpas têm que ser substituídas por quebrantamento. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a gente tem que parar de dar desculpa se você não se envolve nas coisas de Deus. Desculpa se você não lê Bíblia. Desculpa se você não está liderando alguma coisa na igreja. Desculpa pelo que você fez com o seu casamento, chutou o pau da barraca de bobeira. Desculpa para você estar bebendo. Não, mas eu bebo socialmente porque é importante para fazer networking. Desculpa. Desculpa para não dar o dízimo, desculpa para não dar oferta. Desculpa para não trazer visitante na igreja. Desculpa para não levar ninguém na célula. Desculpa para não ser de célula. Não é que eu sou muito famoso, sou muito poderoso, sou muito rico, eu não gosto de me misturar com os plebeus e estar numa célula. Queria saber se fosse um bando de gente poderosa que chamasse para uma reunião, se você não ia, toda semana. Nós temos que trocar as desculpas pelo quebrantamento. Eu estou terminando lendo agora aqui com você, versículo 6, diz assim: versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Esdras começa a ler a Bíblia, eles começam a adorar a Deus, adoram a Deus e Deus habita no meio dos louvores. E eles começam a ler Bíblia, explicação de Bíblia e adorar a Deus. Eles caem com o rosto em terra, as lágrimas se misturam com a terra. Esse povo começa a dizer:
nós ficamos sem os nossos muros, ficamos sem o nosso combustível, ficamos sem a nossa paz, ficamos sem segurança, porque nós esquecemos do nosso Deus. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. E quando a gente lê no versículo 9, capítulo 8, versículo 9 de Neemias, nós lemos: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Gente, imagina a cena, 3.000 pessoas aqui agora chorando diante da palavra. Aí o Esdras vem e fala assim: ei gente, a palavra tocou e vocês se arrependeram, então não há motivo para a gente continuar chorando. Vamos celebrar porque houve conserto, vamos celebrar porque houve quebrantamento, vamos celebrar porque a gente decidiu ouvir a voz de Deus. Hoje é dia de conserto com Deus, hoje é dia de avivamento com Deus, portanto vamos celebrar. Eles passam a mão no rosto, está tudo misturado, aquela coriza com lágrima, sujeira do chão, todo mundo embaçado, chorando. E eles começam a tocar um louvorzão, e todo mundo adorando a Deus e dançando diante de Deus, dizendo: o Senhor nos visitou, o avivamento toma Israel e o povo prospera. Ah, meus irmãos, lembra quando Acã pegou uma coisa que Deus falou que não deveriam pegar? O povo inteiro pagou o preço do erro de Acã. Será que você tem sido um Acã? Será que sua família tem pago um preço porque você está mexendo com o que não deve? Será que sua família está pagando um preço porque você está retendo o que você deveria dar? Queridos, confissão não se trata de repetições inúteis, mas de reconhecimento de culpa, de um coração quebrantado, ao qual Deus não pode desprezar. Ele que disse: ao coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Josué 7,19 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu queria te convidar agora para se quebrantar. O que confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. O que te impede de ser tudo que Deus planejou? O que toma o tempo de Deus na sua vida? O que te atrapalha de amar esse lugar como tua família, como tua casa, para a gente construir um mundo melhor a partir desse lugar? O que te impede de ser um homem quebrantado, que não faz uma grosseria com a sua mulher, mas a trata como uma rainha, uma princesa? O que te atrapalha de ser uma mulher mais dócil, que diante de uma palavra até dura, você fala: amor, não precisa disso, e sai do ambiente, mas deixa uma palavra de ternura. E nada impede você de trazer o caldinho de feijão que ele tanto gosta, com a pimentinha dentro que ele ama, entregar na mão dele e quebrar o jugo do ódio com o amor que vem do Senhor. É hoje. É hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Onde é que você está errando? Você sabe o que aconteceu com Jerusalém depois disso? Pode ficar de cabeça baixa. No capítulo 12, no versículo 43, é o último verso que eu vou ler. A gente lê assim: naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. O quebrantamento de hoje aqui vai produzir um júbilo na nossa vida, uma alegria na nossa vida, que as pessoas vão ouvir o júbilo de longe.
as pessoas vão notar de longe, as pessoas vão perceber de longe o que Deus está fazendo aqui. Peça para Deus perdão, decida ser uma pessoa melhor, independente do outro. Tem alguém aqui que quer aproveitar e também consertar sua vida com Deus, porque você está afastado de Deus? Você não está na comunhão mesmo com Deus, você está um pouco distante, mas hoje você foi tocado aqui, você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, não como um empregado seu que faz alguma coisa quando você pede, mas você quer hoje Jesus como Senhor da sua vida, quer? Aonde você está, repete comigo uma oração, diga assim: se hoje você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida e viver essa vida em busca do avivamento, repete comigo assim: Senhor, eu entendo que sem esse combustível do avivamento, ainda que eu tenha outros combustíveis, minha vida não vai florescer, mas hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero que o Senhor coloque no tanque da minha vida o combustível certo, o avivamento. Eu quero ser uma melhor pessoa e comprometida contigo, porque eu creio que o Senhor trará sobre a minha vida os milagres que eu preciso, em nome de Jesus, amém.